Rodrigues Ferreira queria inventariar os itens naturais do reino, suas características, seus valores. Os índios apareceram nesse contexto como habitantes dessa região e precisavam ser classificados. Vigorava, então, o sentido da taxonomia na história natural. Era necessário classificar o mundo. Nessa série de desenhos, Rodrigues Ferreira assinala as monstruosidades por artifício, perfurações, encaixe das armas, uso de vestimentas, etc. Se olharmos com atenção a figura, tá difícil, veremos perfurações nos lábios. Vocês não conseguem ver, mas tem. Acreditem em mim. O encaixe do arco entre os dedos dos pés, viram? Essa era a monstruosidade visível e artificial. Mas há algo mais. O corpo do índio Mura nada traz de virilidade. Muito embora seja o corpo de um pretenso guerreiro e Mura e homem, né? E o Mura, nós sabemos que era o aguerrido Mura. É também uma figura feminina que vemos surgir. No contexto do discurso da história natural do período, a virilidade não era atributo das populações indígenas da região. Estávamos diante de homens que sofreram um processo de degenerescência em razão da força do clima tórrido americano. Essas eram as ideias do Conde de Buffon, a quem Rodrigues Ferreira lia e citava. Não eram mais homens abandonados por Deus, mas eram homens produtos de uma natureza inóspita e que lhes roubava os atributos racionais e masculinizados. Eram seres naturais. Nessa outra imagem é representado um índio Maué. O mais interessante é o uso do espartilho, segundo Ferreira, fruto da cultura material dessa etnia. O grau de diferenciação exigido dos desenhistas da viagem filosófica de Rodrigues Ferreira parece ter funcionado melhor que os outros exemplos aqui antes apresentados. No entanto, o grau de estranhamento que implica representar elementos novos a partir de padrões reconfigurados não funcionou por completo. É certo que a imagem dos índios não os apresenta nem animalizados, nem idealizados em figuras brancas ou mulheres nuas associadas à natureza. Nesse período, a natureza passara a ser objeto do conhecimento. Tampouco qualquer ideal religioso parece figurar nos desenhos, seja a presença de demônios, seja a presença da luz divina. Mas ainda é possível perceber um certo ar de inocência e de primeira infância na falta de virilidade assinalada. Seria então a associação entre a mulher e a natureza que ainda vigorava? Se voltarmos à figura da América representada em pleno 1825, que enfeita o Palácio de Queluz, em Portugal, isso não seria de se estranhar. Essa imagem apresenta um casal de índios cristãos do Rio Branco, ocidentalizados à sua maneira e visivelmente integrados a uma mestiçagem de costumes. Lá estão, mais uma vez, o papagaio e os seios à mostra. Lá também estão o mosquete e o facão. Mas algo figura mais forte nessa imagem. Existe uma certa virilidade no gesto com o facão. Mas o cano da arma está invertido e os corpos do homem e da mulher só se diferenciam pela posse dos seios da figura à direita. Se associarmos essa imagem àquelas aqui apresentadas anteriormente, alguns ícones se repetem, outros são novos. Se associarmos ao discurso da história natural do período, veremos que os atributos da indolência, do silêncio e da pobreza pretensa de suas técnicas eram contrastadas com a superioridade da tecnologia e do raciocínio europeu, da razão europeia. A monstruosidade por artifício era evidente sinal de sua degenerescência e a conexão com os animais, sua marca selvagem. Apresentei aqui essas imagens como fontes para colocar em questão o grau de objetividade que se pretende apreender das fontes que utilizamos. E claro que essa fala está direcionada aos
aos alunos, né, de graduação, os pesquisadores, início de carreira, porque os colegas aí já estão bastante tarimbados, né, para isso. Reitero que a pretensa objetividade é apenas um horizonte de desejo que serve como guia. Ela não pode reduzir a complexidade das leituras. O que aqui apresentei é um esboço, um ensaio de ideias. É apenas uma chamada de atenção. Para analisar verdadeiramente essas imagens, é preciso muito mais esforço. Para penetrar no sistema de significação que articulam, é fundamental um esforço bem mais elaborado. As fontes, afinal, são leituras do mundo, ancoradas no real vivido e inatingível. As leituras das fontes são também outras fontes criativas que engendram práticas, crenças e formas de percepção. O historiador mergulha num mar de invenções, todas elas engendradas por imaginários, que não se consegue ler sem a ferramenta certa. Não se faz história sem fontes, isso é inquestionável. Mas, para além da metáfora hídrica, seiva da pura verdade, límpida das impurezas das subjetividades, as fontes são discursos múltiplos em conexão não aparente, produzidas em variados suportes, nas formas de textos, imagens e objetos. Essas conexões precisam ser reveladas. Elas se entrecruzam em camadas de significação e somente são legíveis no contexto de suas relações. O problema da objetividade é, antes, um problema de leitura de significados. Obrigado. Agradecemos o professor Almir pela palestra tão instigante, com uma estética não só prazerosa pelas imagens, mas também pelas palavras que usou para falar de uma questão tão singular e delicada dentro dos estudos da história, que é trabalhar com as imagens, e trouxe essa questão para um evento que propõe essa ideia do ofício do historiador entre as fontes e os seus desafios. E os desafios de trabalhar com as imagens e encontrar nessas imagens a objetividade, né? Então, o professor Almir está aberto a perguntas. Almir, bem, primeiro te parabenizar pela excelente conferência. Eu gostei muito e gostei principalmente por você se referir às imagens, né? Você disse uma coisa que eu achei muito interessante. A experiência é inatingível, só os registros é que são acessíveis. E equivaleria a dizer que o historiador não trata, na verdade, da experiência, portanto, ele trata dos registros que ficaram das experiências vividas, né? E, então, esse título eu gostaria que você desenvolvesse um pouco mais essa ideia, porque ao fazer história, a gente tem uma certa pretensão de alguma maneira, representar uma verdade, né? Representar um real. E a frase que você proferiu torna completamente instável essa quase certeza que nós gostaríamos de ter, né? Curiosamente, selecionei a mesma fala que James, mas quero fazer um outro exercício com você, aproveitando da sua experiência no uso das fontes inquisitoriais, para colocar em questão uma dimensão que tem me preocupado e que ganhou corpo ontem a partir da divulgação do relatório final da Comissão Nacional da Verdade. Quando você chama a atenção, eu selecionei, achei essa fala muito pertinente, né? Tatear outras ordens semânticas, penetrar na natureza das fontes, mas o que me chama a atenção, que eu gostaria de te ouvir, é que a Comissão Nacional da Verdade, por meio da sua experiência de ouvir os relatos, está produzindo um conjunto de fontes radicalmente novo, especialmente para nós, que somos historiadores da história indígena e do indigenismo, que são os relatos das experiências e das memórias dos povos nativos atingidos pela ditadura militar no Brasil. Isso nos coloca diante de um fato novo, né? Porque, a despeito do fato da gente não ter registros do que ocorreu no período, é uma fonte radicalmente nova, e eu insisto nisso, são relatos produzidos contemporaneamente. Aí eu chamo sua atenção para uma fala sua, quando você diz, nesse caso, nós não somos leitores do futuro,
Nós somos leitores contemporâneos dessas fontes que não existiam até aqui e que são produzidas numa determinada chave de memória, mas também portadoras de matrizes culturais radicalmente diversas. E quando você falava e fazia o exercício sobre o uso das fontes inquisitoriais, eu não pude deixar de fazer um exercício que foi ensinado na minha disciplina com a professora Fátima Gouveia, que gostava muito de uma experiência comparativa inspirada no Foucault, que era comparar pela diferença e não pela semelhança. Aí, eu fiquei imaginando, primeiro, como é que você avalia, como historiador da história indígena e do indigenismo, a emergência de um tipo de fonte como esse, que não existia até ontem, né? Agora está disponível para download, os 3 volumes, e é uma fonte que trata da experiência das populações nativas durante a ditadura civil e militar, produzidas numa nova chave semântica, sem dúvida, mas ancoradas numa experiência que me parece comparável com a produção das fontes nos tribunais inquisitoriais, e aí eu estou chamando a atenção, comparando pela diferença. Queria muito te ouvir com relação a isso, se é possível fazer esse tipo de relação. São 2 questões, na verdade. A fonte radicalmente nova, ancorada na experiência, mas com matriz semântica diversa, e se é possível comparar em termos metodológicos, é o nosso novo desafio, se a gente pode usar a experiência do trato das fontes inquisitoriais para manejar essa nova fonte que temos agora à disposição. Bem, em relação ao John, você toca no meu coração quando você fala no John, porque além de ter sido meu orientador, era o meu grande amigo. E um homem que me ensinou muitas coisas, um grande mestre. Então, naturalmente, eu sigo os passos do John. Eu acho que não só eu, como dezenas e dezenas de historiadores no Brasil que tiveram a sorte de, direto ou indiretamente, se relacionar com ele, seja na forma de orientação de mestrado e doutorado, seja como companheiro de pesquisa. Nós temos vários aqui. E realmente o John ele é um divisor de águas na história do Brasil. Eu não é porque é meu amigo, não é porque foi meu orientador, longe disso, mas eu acho que o papel dele foi inestimável. Não só pela sua competência como historiador, mas também pela sua generosidade e pela sua percepção da importância social que era o trabalho dele. Porque ele, além de fazer os trabalhos de pesquisa, ele coordenava uma série de levantamentos de documentos no Brasil inteiro. E a história indígena é o que é hoje por conta do João Manuel Monteiro. Então, para mim, ele é uma referência fundamental nas minhas pesquisas, nas minhas reflexões, e ainda acredito que, durante muito tempo, e talvez até o fim das minhas elucubrações, o John certamente estará presente. Agradeço aí a sua lembrança sobre o John. Colegas, não queria entrar numa discussão epistemológica aqui, mas enfim, eu acho bem interessante as suas questões, o James e da Patrícia. Realmente, a gente sabe que o que a gente tem acesso é o registro. Mas o registro ele não é um falseamento do real. Ele é real, porque ele vigora, ele perdura, ele ecoa, ele cria realidade. Então, não me parece a busca do real bruto, para qualquer um que não tem acesso, e para nós mesmos, na minha opinião, nós que temos acesso ao real, a nossa maneira de ver o real passa pelo olhar, pelas formas de representação, pelas cosmologias, pelas referências que nós possuímos da nossa maneira de ver o mundo. Então, nós não podemos, me parece, fugir disso. Mas nós podemos, sim, resgatar esses registros e, através dos registros, nós conseguirmos antever um contorno de possibilidades de real. Não é negar a validade, não é negar a veracidade. Como eu falei na minha fala, é um horizonte de desejo. Quer dizer, nós temos um compromisso com a verdade. Qualquer um de nós aqui tem um compromisso com a verdade. Nós não podemos fugir disso. A nossa relação com o objeto do conhecimento não é uma relação semelhante à relação do literato.
Nós não inventamos coisas, nós partimos de referências. Então, a nossa maneira de ver, a forma que eu entendo, a nossa maneira de ver, ela parte das referências do real. Mas o real, a gente sabe, é inatingível na sua inteireza, né? Nós temos acesso a fragmentos, a referências, a representações desse real. Senão, nós estaríamos voltando à época da escola metódica alemã, não é? Do Rank. Eu acho que não é por aí. Embora ele tenha nos ensinado muito como trabalhar os documentos, e a gente tem que agradecer bastante, não é? Sempre a escola metódica alemã, eu acho que nós já superamos isso do ponto de vista epistemológico. Não só nós, historiadores, como as ciências humanas como um todo. Quiçá as ciências exatas, né? As ditas ciências duras, elas próprias, a física em particular, têm uma forma muito menos rígida de lidar com os objetos e considerando essa dimensão das apropriações e das construções e das interferências que o cientista dessas ciências duras faz. A gente sabe que na física, por exemplo, dependendo da forma que você olha, um elemento, um elétron, uma parte do átomo, ele se modifica, ele se torna onda ou partícula. Quer dizer, sequer a física, que é a ciência que mais se desenvolveu no mundo ocidental, tem condições de afirmar a tal da objetividade, né? Essa objetividade a que eu me refiro, certamente não é descompromissarmos com o real, descompromissarmos com a verdade. Porque a verdade é construída, a gente sabe, ela serve ao poder. Então, fazendo a ponte com o que você colocou, Patrícia, eu acho que a gente consegue, nas fontes inquisitoriais, destacar, embora a gente saiba que existem formalidades, existem ordens retóricas que precisam ser consideradas, as repetições são inúmeras, mas o olhar perscrutador, eu acho que essa forma de olhar muda com o tempo. Quer dizer, mudou com os inquisidores, e essa forma de olhar alimentou, inclusive, a ordem disciplinar que se estabeleceu. Inclusive, o inquérito policial nasce dessa relação que o inquisidor conseguiu estabelecer com as testemunhas. Então, você tem diversas vozes ali que estão se entrecruzando, diversos campos semânticos. Eu acho que é uma possibilidade de você visualizar melhor as diversas facetas dessas representações do real. Mas repito, eu acho que todos nós sabemos disso, que o real efetivo, aquele que nós poderíamos ter a ilusão de ter contato, a gente não vai ter nunca. Mas isso não significa que a gente falseie o real, falseie e não considere a verdade. Eu acho que a verdade está presente. Ela está presente enquanto forma de controle da informação. Então, fazendo uma ponte aí com essa nova forma, essa nova fonte que surgiu, eu acho, inclusive, uma coisa inestimável, fantástica. A gente precisava resgatar esse passado, né? Ele estava entalado aqui. Nós que somos, Patrícia, James é mais novo, um pouquinho, a Patrícia também é mais nova do que eu, bem mais nova, mas, enfim, eu que já estou, assim, na metade do... Não é? Enfim, não vou entrar em detalhes, né? Mas, enfim, a nossa geração não viveu isso. A nossa geração é a geração Coca-Cola, né? É a geração que achava a bandeira e cantava o hino do Brasil e acreditava que, para ser presidente do Brasil, precisava ser militar, porque o professor de História não tinha coragem de falar. A gente sabia das coisas cifradas, né? Então, eu acho que essa Comissão da Verdade é fantástica. Ela é um compromisso que nós temos e que foi realizado. E ainda bem que foi realizado. E se a gente coloca isso como um objeto de reflexão do historiador, aí é uma outra dimensão da coisa. Não? Porque você resgata aquelas experiências, em particular, você falou das populações indígenas. E aí a gente entra numa discussão complexa, né? A gente tem que resgatar aqui o Marshall Salins, né?
o Lévi-Strauss, não é? A gente tem que resgatar todos esses caras que trabalharam com essas formas distintas de percepção do mundo, de cosmologias, de culturas, para entender o que é o tempo para essas populações. O que significa o tempo? Porque o tempo é nosso, é ocidental. Nós construímos essa ideia de tempo. E nós passamos a universalizar isso como se fosse natural do ser humano, como se o ser humano não fosse diverso. Então, eu acho que é uma riqueza de possibilidades. Quando você tem acesso a um tipo de fonte como essa, dependendo, evidentemente, das formas que elas foram produzidas, né? A gente tem que ter, acredito eu, que a comissão teve muito cuidado com isso. Hoje em dia, nós temos uma profusão de possibilidades muito maior do que, por exemplo, no século XVIII, século XVII. Nós temos, qualquer lugar que você anda, você tem registros de tudo. Você tem registros fotográficos, filmes, tudo. Sorria, você está sendo filmado, né? Eu não sei o que vai ser. Imagino o historiador daqui a 200 anos que ele vai ter acesso a quê? Ao Google, né? Ao registro dos celulares, dos smartphones, né? Do seu perfil no Facebook. São novas formas de registro. E eu acho que a gente tem que considerar essa nova forma de registro, que foi feita com uma disposição política, com um objetivo político, e com um objetivo, me parece, moral, né? É importante da gente resgatar esse passado. Eu acho que ele é importante, é uma peça importante para a gente resgatar essas formas de violência, né? A gente sabe aqui que, na construção da Manaus Boa Vista, as atrocidades foram infinitas, né? A gente tem registros disso, registros fotográficos, filmes, depoimentos, enfim, objetos da cultura material. Eu acho que o historiador tem que lidar com isso. Quando eu fiz essa reflexão, e direcionada, evidentemente, aos alunos, né, de graduação, principalmente, quando eu fiz essa reflexão de questionar o império da objetividade, não foi no sentido, e eu quero esclarecer mais uma vez aqui, não foi no sentido nihilista, como se nós não tivéssemos mais possibilidade de escrever absolutamente nada sobre coisa nenhuma. Não, eu acredito que nós possamos, sim. Eu acredito que nós devamos, sim. É o nosso papel social, a gente resgatar essas formas de vida, essas práticas que foram esquecidas pelo discurso do poder. Então, a gente tem que contrastar com uma forma de representação hegemônica outras formas de representação que não são hegemônicas, mas que contam uma outra história sobre a vida, sobre a relação entre as pessoas. Então, me parece que aí é a seara da luta, não é? É aí que funciona o jogo. E nós sabemos muito bem disso, porque nós passamos por um processo eleitoral extremamente complicado. E nós vimos o peso das representações e como elas criam efetivamente a realidade. Não é isso? Então, eu acho que a gente tem que começar a ter mais cuidado com essas fontes, com essas formas de construção do real, porque elas efetivamente se tornam realidade. Eu não sei se eu consegui, porque até eu estou pensando agora na tua questão, vou pensar, não tinha pensado sobre isso. Não tinha pensado sobre isso. Eu acho muito interessante, eu acho uma discussão bem interessante para a gente, inclusive, levar para os fóruns nacionais aí. Bem, eu queria mais uma vez agradecer a presença de todos, né? Nessa hora já, daqui a pouco sai o ônibus, né? Todo mundo nervoso. Agradeço imensamente. Tenho um prazer enorme de estar aqui com vocês. Tem muitos alunos meus aí, que eu tenho um carinho especial. Agradeço imensamente a presença do professor James, da professora Patrícia, porque também, da professora Joana, né, do seu companheiro, do Glauber, enfim, de outros colegas, novos colegas que estão aqui, não é isso? Meus orientandos, agradeço imensamente a presença de todos e me sinto muito honrado com a presença de vocês, e as questões foram muito legais. Muito obrigado, vou refletir sobre elas.